Olá! A obra-prima de John Rawls, Uma Teoria da Justiça, é comumente celebrada como o mais importante livro de filosofia política do século XX. Mesmo seus críticos mais ácidos o admitem. Para o herdeiro da escola de Frankfurt, Jürgen Habermas, é o mais ambicioso projeto político de um membro da escola correntemente dominante na filosofia acadêmica. E oferece não somente uma defesa de, mas também uma nova fundação para uma interpretação igualitária radical da democracia liberal. Segundo seu colega de Harvard, Robert Nozick, depois de Rawls, todos os filósofos deverão se confrontar com sua teoria. Publicada em 1981, em 10 anos já fora traduzida em 27 línguas e contava com mais de 2.500 citações em livros e artigos acadêmicos. Sua popularidade chegou a tal ponto que, em 2013, estrearia em Oxford o espetáculo A Theory of Justice, The Musical, onde o herói John Rawls combate os vilões libertários Ayn Rand e John Nozick, percorrendo 2.500 anos de pensamento político para justificar seu ideal da justiça enquanto equidade. O sucesso literalmente espetacular do livro é ainda mais impressionante para quem já percorreu suas mais de 500 páginas de sóbria especulação analítica sobre princípios e ideias abstratas como o conceito de liberdade ou de justiça em política econômica. Ao mesmo tempo, vários capítulos sugerem dilemas cotidianos como o dever de obedecer uma lei injusta, o problema da justiça entre gerações ou o problema da inveja. Quais as principais ideias por trás da teoria de Rawls? Ainda serão atuais após o fim da Guerra Fria e da crise econômica de 2008? E será possível derivar dela ações práticas para a construção de uma sociedade mais justa e equânime no século XXI? Para discutir uma teoria da justiça de John Rawls, convidamos Eduardo Wolff, doutorando em Filosofia Moral pela Universidade de São Paulo, jornalista e professor de literatura comparada, Fernando Schiller, doutor em Filosofia com tese sobre o princípio da diferença de John Rawls, ex-secretário de Justiça e Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul e professor de História e Filosofia Política do INSPER, e José Reinaldo Lima Lopes, professor titular de História, Filosofia e Teoria Geral do Direito da Universidade de São Paulo, autor de O Direito na História. Fernando Schiller, você pode apresentar alguns dados biográficos sobre a formação do Rawls, período de desenvolvimento do seu pensamento, das suas ideias? Olha, o Rawls ele fez a sua carreira acadêmica, não é, fundamentalmente ligada à Universidade de Harvard. Não é? Ele foi professor na Universidade de Harvard durante mais de 30 anos. Em 1958 ele lançou um paper que é o primeiro, digamos assim, é o paper seminal da teoria da justiça, chamado Justice as Fairness, não é? Onde ele apresenta já uma formulação kantiana da teoria da justiça, da ideia de justiça, não é? A partir do que viria a ser depois a visão da posição original. A posição original rawlsiana, já para a gente introduzir um pouco o tema, é a tentativa de tradução, né, do princípio ético kantiano, dizendo de maneira muito clara assim, como você traduz de maneira formal o imperativo categórico kantiano, né, e a partir daí deriva princípios de justiça. Na verdade é uma espécie de convite à razão comum, né, a um diálogo possível numa sociedade marcada pelo fato do pluralismo, ou seja, como é que você deriva princípios de justiça numa sociedade onde as pessoas pensam de maneira muito diferente, atendem a princípios morais muitas vezes rivais, opostos, né, competitivos. Na tradição americana se chama isso de comprehensive doctrines, né, sobre uma sociedade marcada por uma divergência radical em termos de doutrinas morais, né, de base religiosa, de base cultural, de base étnica, de base conceitual. Como é que você busca um ponto de encontro? Esse ponto de encontro foi entendido a partir desse convite à universalidade que é posto no imperativo categórico kantiano e traduzido de maneira formal a partir desta ideia contratualista básica, né, que Rawls vai buscar lá na tradição contratualista, que é a posição original. Isso tudo apresentado nesse paper seminal de 1958. Em 1967 ele apresenta um outro paper chamado Distributive Justice, né, onde ele formula já a sua versão final do princípio da diferença, né? Que muitos autores consideram, eu também considero como sendo assim uma espécie de ponto focal, ponto central da ética
ou da concepção de justiça do Rawls, né? Que é a ideia de que as desigualdades sociais devam ser estruturadas, as instituições sociais de alguma maneira devam ser estruturadas de modo a produzir um benefício maior, né, aos menos favorecidos socialmente no longo prazo. Estou aqui incumpridando um pouco o princípio, na verdade ele é um pouquinho mais simples a formulação dele, mas para ser bem entendido, né? Quando ele diz assim, produzir um maior benefício aos menos favorecidos, o que ele quer dizer? Não é em relação aos mais favorecidos na sociedade. O Rawls não tem uma visão simplista, muitas vezes se confunde muito esse aspecto. A ideia de que a sociedade, as instituições possam produzir um maior benefício à posição menos favorecida frente a arranjos, digamos, institucionais alternativos, né, que possam ser postulados por teorias rivais, né, ou por decisões públicas, escolhas públicas rivais, né. Então, a partir daí, em 1971, ele publica a Teoria da Justiça, onde ele, de alguma maneira, sintetiza todo o seu complexo teórico, né, que depois passa por muitas revisões, a partir da crítica que ele recebe, né, de Brian Barry, de Robert Nozick. Robert Nozick lançou um livro fundamental, que é Anarchy, State and Utopia, em 1974, refutando a tese de Rawls, né, em muitos aspectos. E a partir daí ele faz uma espécie assim de... Ele sintetiza as revisões num texto, um livro publicado já nos anos 90, que é Political Liberalism, né, onde ele faz uma interpretação um pouco mais histórica, eu diria assim, né, e atenua, digamos assim, alguns aspectos da formulação mais rígida, mais baseada na ideia de escolha racional que pautou a teoria da justiça, né? Mas na minha tese não mudou significativamente a sua teoria, muito menos os princípios da diferença que ele apresentou. Excelente. Agora, como uma apresentação geral, logo a gente vai entrar em detalhes sobretudo o princípio da diferença. Agora, você citou Kant, os contratualistas. Talvez se a gente puder explorar um pouco as fontes onde ele está nutrindo esse pensamento, na década de 50, 60, até chegar à produção do livro. Eduardo. Eu acho que tem uma questão interessante, que é a seguinte: nesse contexto em que o professor Fernando mapeou até agora da entrada em cena da obra do Rawls, há que se considerar, por exemplo, que a tradição da filosofia política e da ciência política no mundo anglo-saxão tinham, de certa forma, abdicado de qualquer exercício normativo, de qualquer tarefa normativa, né? De certa forma, se você olhar a produção da filosofia política no ambiente anglo-saxão, muito influenciada por consequências da maneira como a filosofia analítica, né, os desdobramentos de uma tradição chamada de positivismo lógico, que tinha tomado conta do cenário universitário, do cenário acadêmico, nas universidades americanas e inglesas, o horizonte permitido para a filosofia política, para a moral e mesmo para a estética tinha sido muito reduzido. Tá? Em que sentido? Uma das heranças do positivismo lógico, e não cabe aqui agora decidir o quão justa é essa avaliação ou não, mas uma herança efetiva no ambiente de discussão acadêmica do positivismo lógico tinha sido justamente a determinação de que apenas proposições, né, essas sentenças que dizem respeito ao estado de coisas no mundo, apenas proposições acerca do mundo natural, são passíveis de serem verdadeiras ou falsas. Né? Proposições acerca da estética, por exemplo, ou proposições acerca do bem ou do justo, né? Elas não são passíveis de uma verificação na sua verdade e falsidade do mesmo modo que as proposições acerca do mundo natural. Dessa forma, caberia ao horizonte da filosofia política e da ciência política ou uma mera descrição de sistemas políticos, de procedimentos. A ciência política americana sempre teve uma veia pragmática muito forte, análise de instituições, procedimentos eleitorais, etc. e tal. Ou algum tipo de análise histórica, mas propriamente apontar horizontes normativos, a herança desse positivismo lógico retirava essa perspectiva. Um filósofo muito importante nesse contexto, é um filósofo de origem russa, mas que faz toda a sua vida acadêmica na Inglaterra, chamado Isaiah Berlin. Berlin publica um artigo nos anos 50 chamado Dois Conceitos de Liberdade. Né? E nesse horizonte, isso que o professor Fernando se referiu como as doutrinas abrangentes, né, que podem entrar em conflito numa sociedade plural, né? E o reconhecimento desse fato do pluralismo, ou seja, nós não temos apenas uma concepção dominante e decisiva de bem. Nesse artigo e em alguns outros trabalhos de Berlin, a ideia
basicamente, é a seguinte: é verdade que nós não temos como chegar a uma demonstração da verdade de uma determinada proposição a respeito de uma questão política, do bem, do justo, do certo e errado aqui ou agora. No entanto, isso não nos exime da tarefa de buscar avaliar melhores e piores arranjos políticos. Portanto, o horizonte normativo ele não precisa desaparecer completamente do fato de que a política, ou a ética, ou a estética, eu insisto nos três termos aqui, não sejam passíveis de um tratamento como as proposições da ciência natural. Nesse contexto, a abertura para uma nova filosofia que pudesse resgatar esse horizonte normativo, no caso de Rawls, aí sim vai beber em fontes do contratualismo, né? Já na abertura da Teoria da Justiça, que é o livro de 71, já na abertura da Teoria da Justiça, Rawls reivindica o pertencimento a uma família que tem Rousseau, que tem Kant, né? Como alguns dos seus pilares, né? E é nesse terreno mais abstrato, ele diz isso com estes termos, né? Da teoria contratual, né? Esse esforço filosófico conceitual de conceber, né, a organização e o fundamento, né, de estruturas sociais, que Rawls situa a sua tarefa na teoria da justiça. Então, nesse sentido, o contexto reintroduz um tipo de discussão que estava ausente em boa parte dos departamentos de filosofia política e ciência política americanos. Professor José Reinaldo de Lima Lopes, esse contratualismo, como que ele vai determinar a confecção do livro? Quer dizer, se o senhor puder explicar um pouco essa ideia do contratualismo para o nosso ouvinte e como que o Rawls vai se basear nisso para desenvolver a sua própria teoria? Eu acho que essa ideia do contratualismo é aproveitada pelo Rawls, e ele diz isso frequentemente, como um instrumento de pensamento crítico. Ou seja, eu imagino partes num contrato, isso é importante nessa tradição, eu não imagino pessoas num contrato. Então, assim como num contrato, no direito, eu defino as obrigações e os direitos a partir das posições transformadas em tipos, o comprador e o vendedor, imaginemos, e não o que eles estão comprando, o que eles estão vendendo, qual é o interesse de cada um. Essa ideia aparece no contratualismo político. E essa ideia aparece no Rawls justamente quando ele pensa os cidadãos. É um esforço justamente ligado a essa tradição, talvez que se torne bem exemplar num pensador, que não é necessariamente o Kant, mas o Rousseau. Quando Rousseau diz, para fazer as leis, nós precisamos, a rigor numa sociedade humana, para fazer as leis nós precisaríamos de gente que conhecesse a situação humana, mas não se identificasse com nenhuma paixão em particular. E dá uma série de características, fala, no fundo eu preciso de, expressão do Rousseau, deuses para fazer essas leis. O esforço, acho que, do Rawls é justamente dizer, não são necessários deuses, mas são necessários seres humanos que pensem criticamente. E que pensem, eu acho, como dizia o professor Fernando antes de mim, a partir de um ponto de vista universal, que é fundamental no pensamento kantiano. O que qualquer um, numa situação dessas, pensaria. É isso que está em jogo. Então, isso é o fundamento. Mas isso é transposto para uma sociedade. Eu acho que o ambiente pós-guerra que você mencionava é importante, porque é transposto para um momento em que alguns acordos fundamentais têm que ser refeitos. Quer dizer, no fundo, quando o Rawls está escrevendo em meados do século passado e publicando depois em 1970, nós estamos vivendo ainda a crise do liberalismo e da fundamentação liberal tradicional e clássica das democracias. Elas já vinham passado por uma grande crise, que foi a crise do fascismo, do nazismo, um período longo, e agora eu precisava dar uma outra fundamentação, uma nova fundamentação. E o que dizia antes de mim o Eduardo também é importante, porque essa fundamentação agora que o Rawls vai fornecer, ele vai mudar o rumo da conversa, porque essa fundamentação agora pretende ser racional num campo que tradicionalmente havia sido, nas últimas décadas, pelo menos nas décadas antes dele escrever, tratado como ou insuscetível
de racionalização ou propriamente irracional. Eu venho do ambiente jurídico e os juristas abandonavam com orgulho a discussão da justiça. Essa é uma discussão que não tem fim e não pode ter fundamentos racionais, fundamentos são sempre de interesse e de poder, né? Eu acho que é isso que vai acontecer com Rawls. Rawls vai nos dar a possibilidade de pensar outra vez nesses termos, nesse sentido, dentro da tradição formal, dentro da tradição racional moderna, mas introduzindo há uma possibilidade de discussão racional dos termos do contrato que nós queremos fazer. E é muito significativo que a frase de abertura do livro é assim como uma teoria científica precisa ser abandonada se não for verdadeira, uma teoria moral, político-moral, uma teoria da justiça precisa ser abandonada se não for justa. Essa abertura, outra vez, para eu ter a discussão política de uma maneira racional e a justiça ser racionalizável, eu acho que é a primeira grande contribuição. Eu acho que, por isso que a gente está herdeiro disso até hoje, né? E ele nos introduz a essa racionalidade através de um chamado experimento mental, né, que vai levar à posição original que você estava comentando, Fernando. Será que você pode descrever um pouco em que consiste esse experimento para a gente tirar as consequências daí? A posição original, dá para entender ela mais ou menos da seguinte maneira. Você tem na sociedade pessoas que pensam das mais diversas maneiras, que têm os interesses os mais variados, que têm características pessoais as mais diversas, têm competências distintas, não é? Tem graus de riqueza, digamos assim, evidentemente distintos. Nós vivemos sociedades assimétricas, não é? E tem concepções de mundo distintas e rivais, não é? Isso o Rawls vai chamar de fato do pluralismo, uma sociedade assimétrica, assim por diante. Bom, numa sociedade como essa é muito difícil chegar a esse acordo sobre o que é justo, não é? Nós tendemos a divergir. Rawls, lá no liberalismo político, ele faz toda uma reconstrução histórica. Isso vem desde a época da Reforma, né? O Lutero atribui a Lutero, a Reforma Protestante, a cisão moral, digamos assim, do mundo ocidental. A partir dali, um grande acordo ético, vamos dizer assim, não seria mais possível nas sociedades ocidentais. Elas são sociedades, doravante, fraturadas, né? Está parecendo uma leitura assim, muito, muito viva, muito radical disso, fez o Isaiah Berlin, o Eduardo te colocou bem. Mas este é o nosso mundo, né? É o mundo da grande divergência, vamos dizer assim, ética e moral, né? Bom, a partir daí vem a ideia da posição original, que é digamos assim, um nome já poderia até aludir, é uma ideia muito original do Rawls, né? E esta é uma das grandes ideias originais do Rawls. Ele disse, bom, como é que a gente poderia fazer para chegar a princípios de justiça? E para o ouvinte entender bem, faça da seguinte maneira: nós desenhamos um modelo de instituições, né, para uma sociedade qualquer, uma sociedade onde nós viveremos, né, onde nós desejamos viver. Nós sabemos que nós desejamos, nós somos seres maximizadores. O Rawls considera assim, todos nós temos certos fins, né, que nós perseguimos na vida. Nós vamos, por um certo momento, esquecer quais fins são esses, mas apenas nos lembrarmos que nós queremos promover esses fins. Portanto, nós somos seres racionais, né? Dentro da tradição clássica marginalista, na tradição da economia, na tradição hobbesiana, ou seja, nós somos seres maximizadores. Ele diz assim, seres maximizadores do quê? Ele define um conceito de bens primários, né? Bens primários são rendas, riquezas, direitos, liberdades, ou seja, bens básicos que todos nós requereríamos, né, desejaremos ter para promover os nossos fins, sejam eles quais forem, né? Se meus fins são os fins da Madre Teresa de Calcutá, ou os fins do Bill Gates ou do Mark Zuckerberg, eu suponho que certos tipos de bens são necessários para a promoção desses fins, sejam eles quais forem, né? Ele chama isso de bens primários, né? A partir daí, a posição original diz o seguinte: olha, nós temos que desenhar um modelo institucional, né, de uma sociedade onde nós sabemos que nós iremos viver, só que nós não sabemos um pequeno detalhe. Nós não sabemos em que lugar que nós vamos ocupar nessa futura sociedade. Né? Gates, ou se eu não sei se eu sou mendigo. Exatamente. Não. Eu não sei se eu sou Bill Gates, a Madre Teresa, ou sou um funcionário do Bill Gates, ou eventualmente eu sou mais favorecido. Eu não sei onde eu vou estar lá. Então, que tipo de sociedade eu escolho, né? Sabendo que eu sou um ser desejante, né? Eu sou um ser racional, um ser maximizador. Eu vou viver numa certa sociedade, né? E eu preciso assumir o ônus de aceitar a decisão que tiver sido tomada. Eu tenho um senso de justiça, ele diz isso, né?
seja, eu sou fiel à escolha que eu faço, eu sou capaz de confirmar a escolha que eu faço. A posição original é isso, né? Ou seja, é um certo apagamento do sujeito empírico, é um certo que ele apagamento. Chama de véu da ignorância. Que ele chama de véu da ignorância. Então, sob um véu da ignorância, um apagamento do sujeito. Isso é típico kantiano, né? Certo? Né? E a partir daí eu escolho um tipo de sociedade, só que tem um detalhe, eu não sei onde é que eu vou parar lá. A partir daí, que tipo de sociedade eu escolho? Ele deriva 2 princípios, eu vou introduzir aqui para vocês começarem a comentar. Primeiro, cada pessoa deve ter um direito igual à mais extensiva liberdade básica, compatível com uma liberdade similar para os outros. E o segundo princípio, desigualdades econômicas e sociais devem ser organizadas de modo que, em ambos os casos, A, se possa razoavelmente esperar que elas sejam vantajosas para todos, e B, sejam relacionadas a posições e ofícios para todos. José Reinaldo Lima Lopes, vamos começar a entrar nesses princípios. Por que essas pessoas da posição original escolheriam isso, afinal de contas? Bom, então há alguns pressupostos nisso. O primeiro deles estava mencionado na expressão do Fernando antes de mim. A teoria da justiça do Rawls pressupõe que nós queremos uma sociedade em que as pessoas possam viver autonomamente. As pessoas possam conduzir a sua vida. Então, o pressuposto da liberdade é o primeiro. Quer dizer, eu não posso ter vida moral para os sujeitos, nem para a sociedade, se as pessoas não forem livres. Outra vez, estamos na tradição kantiana. O sujeito moral é o sujeito autônomo. Então, uma instituição política, para cumprir esse papel, ela precisa estender a liberdade a todos, e a liberdade tem que ser estendida igualmente. Na liberdade não há diferença. Isso é muito importante porque há um bem, digamos assim, oculto ou pressuposto aí, que é o da tolerância. Isso ele vai explicitar mais claramente no liberalismo político. Quer dizer, eu vou partir da ideia de que uma sociedade justa é, em primeiro lugar, tolerante. E ela é importante que ela seja tolerante porque a tolerância permite que os sujeitos sejam autônomos. Mas eu gostava de acrescentar uma outra coisa aí, que também está desde o comecinho do livro e aponta para uma novidade que às vezes era esquecida e, em parte, eu acho que fundamenta a crítica dele ao utilitarismo. Ele define várias vezes, a sociedade é um empreendimento cooperativo. Quer dizer, a ideia de que, para além dos meus bens, eu estou na sociedade buscando algum outro bem, que eventualmente será comum e distribuído também, eu acho que marca uma novidade, é uma retomada de tradições clássicas, mas no pensamento do século XX marca profundamente uma novidade. A sociedade não é um ajuntamento, não é um agrupamento, não é um agregado. É um empreendimento. Nesse empreendimento as pessoas são livres, e as pessoas são livres para conduzir a sua vida, mas também para organizar a própria sociedade. Então, a política, a organização das instituições políticas é parte desses bens a serem... Ele mesmo diz num determinado momento, será que a justiça é um bem? Nesses termos é um bem. Então, a justiça é um bem social a ser buscado. O princípio da diferença é aquele princípio que garante que todos terão algum interesse nessa cooperação. A cooperação, portanto, não precisa ser forçada, né? Porque todos têm algo a ganhar nessa participação, que é o que vai ser o bem comum, que vai ser o bem social, a justiça social, em outros termos, né? Então é isso que eu acho que está fundamentando o livro, e é bom não esquecer. E a racionalidade vai ser toda uma racionalidade fundada nisso. Não é a minha racionalidade na maximização apenas dos meus bens, mas é a racionalidade na maximização que eu tenho individualmente num processo cooperativo. Daí a importância para ele da escolha racional e da teoria dos jogos. Ele faz inúmeras referências àquilo que está se fazendo já nos anos 50, que é a teoria dos jogos. Justamente porque ninguém joga o jogo sozinho. Ele vai tirar daí vários elementos para compor a teoria da justiça. Então, pensada nesses termos. Uhum. Então, tem uma questão interessante de avaliar aqui, que é a seguinte: de fato esse experimento que, enfim, ficou conhecido com a ideia de um experimento kantiano, e essa descrição que o professor Fernando e o professor José Reinaldo fizeram de algumas das marcas, né, da análise que Rawls apresenta da posição original e do arranjo que vai resultar da escolha
das partes, como o professor José Reinaldo diz ali, algumas das questões interessantes do ponto de vista de quem estuda filosofia moral é avaliar o seguinte, né? Bom, que tipo de escolha é possível fazer estando ali? Tudo bem, nós sabemos que isto é um experimento mental, nós sabemos que isso cumpre uma tarefa de explicação e justificação de muito do que se seguirá na teoria, né? Então tem uma dimensão fundacional, né, nos resultados obtidos pelo experimento. No entanto, não é de todo descabida a pergunta de que tipo de escolha é possível fazer uma vez que se está naquela posição, né? O que significa a tomada de uma decisão e de uma escolha ali? Porque o próprio Rawls, lá bem mais adiante no livro, na terceira parte do livro dedicada aos fins, como ele chama, quando ele está discutindo o conceito de bem, sobre o qual nós voltaremos depois, Rawls, apresentando algumas questões a respeito do tema, ele diz o seguinte, né? Por exemplo, pode-se dizer que as pessoas presentes na posição original sabem tão pouco sobre a própria situação que é impossível haver um acordo racional no tocante aos princípios de justiça, que são os princípios mais fundamentais sobre os quais não pode haver essa discordância. São aqueles para os quais deve haver a convergência necessária para a sustentação do resto do sistema, não? Então, quer dizer, de alguma maneira, mesmo que seja verdadeira, e é verdadeira, a ideia de que, bom, são partes num experimento mental que estão numa posição de contrato, de estabelecimento de contrato, de alguma maneira é impossível para o filósofo moral que John Rawls sair da ideia de que são pessoas tomando decisões e fazendo uma escolha, né? Ainda que naquelas condições muito específicas, né? Na verdade, o que ele fala, acrescentando alguma questão aqui, Eduardo, não são propriamente pessoas diferentes, né? Como tu bem disseste, é um experimento mental. Exato, então somos exato. Nós mesmos nos colocando numa certa posição. Né? Exato. Ele nos pede esse exercício russoniano, né? De pensarmos como legislador. Né? A primeira pessoa universal. A primeira pessoa universal. Né? Agora, há um tema, trabalhando do ponto de vista da teoria dos jogos, né, um pouquinho do ponto de vista da escolha racional, o que o Rawls faz nesse momento, ele parte de um pressuposto brutalmente igualitarista, para falar de maneira bastante direta, né? Ou seja, eu não sei mais quem eu sou exatamente. Né? Tudo aquilo que me diferencia, tudo aquilo que me torna esta ou aquela pessoa, o Eduardo, o Reinaldo, ou Marcelo ou Fernando, desaparece na posição. Eu conheço a sociedade como um todo, eu conheço o fato da escassez, eu conheço, enfim... Rawls é muito claro, desculpa, Fernando, mas assim, só para complementar, o Rawls é muito claro em insistir na ideia de que nós temos assim, os mecanismos da racionalidade, da escolha racional, alguns conhecimentos básicos, né, do que é a psicologia humana, do que está em acordo, e noções muito elementares de economia. Isso basta, né? Do ponto de vista técnico, em termos de escolha racional, isso me coloca numa escolha sob incerteza. Né? Então ele desenha um clássico modelo de escolha sob incerteza. Né? Num clássico modelo de escolha sob incerteza, e aí, digamos assim, este é o foco desse artigo Distributive Justice, né? Onde ele define pela primeira vez o princípio da diferença, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, numa escolha sob incerteza nós tendemos ao que ele chama de regra, aliás, o que a teoria dos jogos chama de regra maximínima de escolha. Né? O que é a regra maximínima? Bom, dado que eu estou numa posição de absoluta incerteza, eu assumo a posição do jogador conservador, né? Eu evito arriscar, né? Eu estou numa posição de certeza, a incerteza me leva a ser um conservador. Não é que eu seja conservador ou tenha aversão a risco. Né? A situação de incerteza me leva a uma escolha de tipo conservador. E a escolha de tipo conservador, a clássica em teoria dos jogos, em escolha racional, é a escolha maximínima. O que é a escolha maximínima? Dentre todas as alternativas possíveis, dentre todos os resultados possíveis da minha escolha, né, eu tendo a optar por aquela, né, que me gera, em tese, que me produz o maior benefício mínimo, certo? O que significa o maior benefício mínimo? Significa aquela escolha onde a minha pior situação em que eu posso vir a me encontrar, retirado o véu da ignorância, é a melhor dentre as alternativas que eu consigo analisar, certo? Para fazer essa escolha. Então, a partir daí que ele vai retirar o princípio da diferença. E aí surge um engano muito comum na análise da teoria rawlsiana, quer dizer, o pressuposto é igualitarista. Eu diria assim, qual é que seria intuitivamente a primeira escolha na posição original? Ou seja, eu não sei quem eu sou, ninguém pode reivindicar vantagem sobre o outro, né, etc. Seria uma posição igualitarista, né? Escolhemos a igualdade, distribuímos todos os bens de maneira igual. Se eu fizesse uma espécie de leilão dworkiniano, né? Distribuiria as fichas, as conchinhas em quantidades iguais para todo mundo. Né? Só que imediatamente após, alguém poderia levantar o braço lá, alguém numa eventual posição original e dizer, olha, mas se nós aceitássemos a introdução de desigualdades que viessem em benefício de todos,
Essa é a pergunta fundamental que o Rawls faz. Né? Se nós aceitássemos a introdução de desigualdades, vamos dizer que eu distribuísse um pacote de 100 conchinhas para cada um dos membros da posição original, né? Dado o fato de que eu não tenho nenhuma razão para distribuir desigualmente, dado que nós sequer sabemos quem nós somos. Né? E todos estamos numa posição de incerteza, tendemos uma escolha conservadora. Né? Mas alguém disse assim, bom, mas se nós introduzirmos desigualdades, aceitarmos a ideia de desigualdades, que a gente possa razoavelmente supor que em 5 ou 10 anos vai produzir uma quantidade assimétrica de conchinhas para todo mundo, mas na qual o que tiver menos terá mais de 100 conchinhas no seu pacote. Ou seja, aquele que obtiver ou terminar numa situação pior, digamos assim, estará ele numa situação melhor do que estava, né, na situação de igualdade anterior. Né? Nesta circunstância, o Rawls considera que é racional fazer uma escolha pela desigualdade, desde que a desigualdade promova os interesses da posição menos favorecida. Desde que, portanto, a desigualdade atenda à regra maximínima. Então, nesse sentido, o Rawls abre mão da igualdade econômica. Né? Ele considera que a igualdade econômica levaria a um clássico leveling down effect. Né? Ou seja, alguém teria que abrir mão, abrir mão de certas vantagens para si, apenas para que o outro tivesse menos vantagens comparativas, né, ao que ele alcançou. Isso para o Rawls não faz nenhum sentido. Tanto é que ele exclui 2 sentimentos. Né? Ele exclui o ressentimento e a inveja da escolha na posição original. Porque exatamente, se eu bloquear desigualdades apenas porque alguém vai ter mais do que eu, aceitando para isso abrir mão de alguma vantagem que eu poderia ter num estado mais desigual, para o Rawls eu faria isso apenas por inveja. Né? Então, por exemplo, se eu ganho 10 mil reais por mês, né? E a sociedade é totalmente igualitária, mas eu posso ganhar 15 mil reais por mês, mas só que para isso o professor Reinaldo, o Eduardo e o Marcelo vão ganhar 30, né? Aí eu digo, não, então eu não concordo, eu prefiro ficar com meus 10 desde que vocês fiquem com os 10 de vocês. Isto o Rawls considera irracional. Né? Por isso ele abre mão deste ponto de vista original filosófico da igualdade, né? E aceita a ideia de uma sociedade desigual, desde que venha no longo prazo, no devido, né, no arranjo institucional devido, em benefício dos menos favorecidos. Ora, ele dá o nome de igualdade democrática para esse sistema, e ele diz que nessa escolha da posição original poderiam haver outras, e ele vai descartando um a um, né? Sistema da liberdade natural, aristocracia natural, igualdade liberal. Mas as críticas vêm sobretudo das concepções meritocráticas, quer dizer, eu trabalhei, eu me esforcei, eu ganhei o Bill Gates ou Michael Jordan, ou seja lá quem for, ganhou aquele monte de dinheiro, ele mereceria. Normalmente as críticas vêm daí. Como que ele rebate essas críticas? Eu acho que o primeiro ponto que ele rebate é que há muitas, nas sociedades realmente existentes, há muitos pontos de partidas que são imerecidos. É o que ele chama de a sorte, a fortuna. E um arranjo institucional deveria justamente minimizar esses elementos de absoluta sorte, né, imponderáveis, na distribuição regrada dos benefícios sociais. De capacidades naturais e do berço, esse tipo de desigualdade. Porque você pode nascer capacitado, mas você pode nascer também incapacitado. Você pode nascer em circunstâncias que favoreçam o seu desenvolvimento e circunstâncias que não favorecem. Então, o nascimento nessas circunstâncias é uma loteria. Eu falo, bom, a sociedade bem organizada elimina esses pontos, essas desigualdades fundamentais de partida, quando elas são naturais, aleatórias e não de mérito pessoal. Então ele nos ajuda também a pensar nisso. Quer dizer, há muito discurso sobre a meritocracia que não desconta esses pontos que não são méritos do sujeito, mas são circunstâncias meramente aleatórias, são de sorte, de fortuna. É uma peculiaridade. Fazendo só uma observação, o Rawls, isso é o igualitarismo democrático, na verdade, né? O Rawls, conta-se na biografia do Rawls que ele teve 2 irmãos que faleceram, crianças vítimas de uma doença, né? Eu não sei exatamente qual foi a doença, mas uma doença típica de criança que na época levavam nos anos 20, né? Levavam à morte. E o Rawls sempre se perguntou por que ele não
né, e os seus irmãos tiveram esse destino, né? Então o Rawls sempre foi claro, isso é uma alegoria, mas mostra assim, o Rawls sempre foi muito fascinado, né, e de certa maneira tem um trauma pessoal com a ideia da fortuna, da loteria natural, do impacto da sorte, do aleatório, do que ele chamava de esses fatores não controláveis de um ponto de vista moral, não é? Então, quer dizer, e não é necessariamente, o professor Reinaldo tem razão, colocou de maneira correta, quer dizer, não é necessariamente que a sociedade deve eliminar esses fatores, né, aleatórios do ponto de vista moral, né? O ponto é que as instituições sociais não devam ser erguidas, organizadas, né, e produzirem resultados com base em fatores moralmente aleatórios, né? Ele também não está longe de querer eliminar as diferenças. Ele chega a um ponto, do ponto de vista puramente filosófico, a questionar mesmo se o caráter, a disposição, a minha habilidade mental, a minha capacidade de fazer esforço, isso também não é de alguma maneira determinado por fatores sociais, né? Pelo nascimento, pela forma que eu fui criado, pela minha família, assim por diante, né? E de alguma maneira, portanto, ele desconfia que a gente possa reivindicar um mérito. Na verdade, o Rawls desconfia que filosoficamente eu posso separar o que é um fator, digamos assim, contextual do mérito pessoal, né? Isso está tudo misturado. Por isso também, volto aqui ao que o professor Reinaldo falou, a sociedade é um empreendimento cooperativo, porque aquilo que eu sou é resultado do que muita gente fez, né, do meu passado, da minha família, da cooperação dos outros, do fato de eu ter nascido no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Suíça, ou em Angola, na África, assim por diante. Então isso é muito difícil separar isso. O que a gente pode é transformar todos esses, digamos, esses fatores, né, de maneira... Este é o papel das instituições, né, em um tipo de empreendimento cooperativo para benefício de todos. E ele considera que a maneira de fazer isso exatamente é dada pelos seus princípios da diferença, aliás, pelos seus princípios de justiça, né? Primeiro, assegurando liberdades iguais para todos. Segundo, assegurando uma sociedade de oportunidades iguais, uma sociedade que não discrimine, né? Uma sociedade onde as posições... Rawls ainda escreveu isso numa época que os Estados Unidos fazia a transição dos direitos civis, de uma sociedade que excluía lugares do ponto de vista formal na sociedade para certos, né, para os negros, né, eventualmente para mulheres e assim por diante. Então Rawls também representou uma afirmação da ideia de igualdade formal dos direitos civis, né, e por fim do princípio da diferença, ou seja, uma sociedade que pudesse usar os talentos de todos para o benefício recíproco e comum, né? Então o Rawls não tem nenhum problema que o Bill Gates seja o Bill Gates, né? Que um cientista desenvolva o seu melhor, que um músico desenvolva o seu melhor, que um acadêmico desenvolva o seu melhor, que as pessoas enriqueçam. Em que pese ele tinha pessoalmente uma certa restrição à riqueza exagerada. Tipo estoico, assim, pessoalmente, ele né? Era um tipo estoico, muito... enfim, mas isso é um problema dele. O fato é que ele não tinha nenhum problema com isso, desde que o arranjo como um todo, né, e no longo prazo produzisse melhores resultados a posição menos favorecida. Tem duas questões interessantes aí que eu queria observar rapidamente antes de passar a palavra para o professor José Reinaldo, que a primeira é uma observação que o Fernando está insistindo, que eu acho muito importante, que é assim, a questão para Rawls e para a teoria da justiça é institucional. Então, alguém que eventualmente lesse a teoria da justiça e outros trabalhos de Rawls e tentasse aplicar relações de justiça desses termos na sua esfera, na sua relação privada, com a sua esposa, com o seu marido, com seus amigos, etc., talvez o resultado saísse muito esquisito, porque na verdade o que importa é como as instituições e o arranjo de justiça dessa sociedade configura-se de tal maneira a permitir esse desenvolvimento dos indivíduos, né? Então não é na esfera privada e não é na esfera familiar propriamente. Há discussões, é verdade, vale registrar isso, há discussões interessantes que tentam aplicar isso, por exemplo, até que ponto, na bibliografia recente existe um pouco disso, até que ponto o ambiente familiar, que já está na esfera privada, vai se dobrar ao universo do que as instituições de justiça pautadas por esses critérios, né, estão definindo. Mas no texto de Rawls é muito claro que a preocupação é com instituições e não com as relações interpessoais puramente privadas, etc. e tal. A segunda questão é que, assim como o Fernando destacou muito bem, Rawls chega a dizer na terceira parte do livro que até mesmo, é verdade que vem num condicional quase que exagerado, assim, não, mas até mesmo nossa capacidade de esforço, para além do talento, que claramente, como o professor José Reinaldo diz, é uma loteria,
e para além da questão social, posição familiar, onde você nasce, em que família você nasce, em que país você nasce, até mesmo a sua capacidade de esforço e dedicação, que portanto certamente terá um resultado na sua posição social, na sua condição econômica, até mesmo ela talvez não seja digna de mérito seu, não seja responsabilidade sua, porque até mesmo isso pode ser determinado por condições que não lhe dizem respeito, não estão na sua alçada de decisão e, portanto, não são moralmente sua responsabilidade, como a família em que você nasceu, o meio social em que você viveu e, por que não, até mesmo condições de natureza biológicas, né? Dito isso, eu queria só concluir com uma observação que é a seguinte, lá nessa terceira parte a respeito dos bens, quando Rawls insiste em dizer que é preciso ter uma teoria do bem que seja fundamento daquilo que veio nas partes anteriores, né, e ele desenvolve uma teoria fraca e uma teoria completa do bem, ele introduz uma noção de um princípio aristotélico. E não por estudar Aristóteles eu queria fazer uma rápida observação sobre isso, mas a ideia, que é uma passagem muito bonita em que ele diz que, lendo a Ética de Aristóteles, especialmente os dois tratados do prazer, vejam que curioso, um no livro 7º, um no livro 10º, no início do livro 10º da Ética Nicomaquea de Aristóteles, Rawls se inspira naquilo e discute com pessoas muito talentosas do meio aristotélico na época. Ele faz uma referência na nota ao John Cooper, hoje um dos maiores especialistas em Platão e Aristóteles. Ele analisa a ideia de que é da nossa natureza, é da natureza humana, a ideia de que nós queremos desenvolver as nossas capacidades ao máximo e queremos realizá-las, queremos realizar tarefas nas suas versões mais ricas e complexas, e isso vai determinar um pouco dos planos de vida que nós vamos fazer para as nossas vidas, e mais, que nós sentimos prazer, né, e somos emulados de alguma forma pelas capacidades dos outros, né? Ao ver outras pessoas realizando excelentemente determinadas tarefas, determinadas funções, e vendo que nós temos em nossa natureza isso, nós nos sentimos motivados a desenvolver isso também em nós. Então, não apenas tem um espírito cooperativo, como tem um espírito, filosoficamente falando, que é razoavelmente elogioso da natureza humana e das suas possibilidades aqui, eu diria. Zé Reinaldo? Eu gostaria de acrescentar, numa linha parecida, o seguinte: a justiça de que Rawls trata é uma justiça institucional e não interpessoal. Ele tem um texto de 1955, se não me falha a memória, que se chama Dois Conceitos de Regra. E ele fala, uma coisa é justificar uma prática. Eu vou forçar um pouco aqui, uma coisa é justificar uma instituição. Outra coisa é justificar uma ação dentro dessa prática ou dentro dessa instituição. Isso eu acho que é importante porque a teoria da justiça dele está nessa primeira esfera, justificar instituições. E um último elemento que para mim que veio do direito é muito importante, ele recolocou no debate esse papel do legislador. Quer dizer, há uma justiça que pertence ao legislador. E nós, é claro, impessoalmente nos colocamos nessa posição de legislador. Mas há uma justiça aí. A justiça não é só a virtude do juiz. Se eu quisesse lembrar um clássico aqui, São Tomás de Aquino dizia, a justiça geral, a justiça que a gente chama social, que é a justiça do Rawls, ele diz, está de maneira privilegiada, dizia São Tomás, no príncipe. Ou seja, no ponto de vista de quem zela pela coisa pública, pela sociedade. Acho que, cometendo um anacronismo, mas eu acho que é isso que o Rawls está fazendo na teoria da justiça. É uma justiça do legislador, do ponto de vista do todo, de quem tem o cuidado da sociedade como um todo. E não a justiça do juiz, que é retributiva, que é singular, que é interpessoal, eventualmente. E vamos falar um pouco sobre a recepção, então, dessa teoria. Quer dizer, existe, antes de mais nada, de que maneira ela foi aplicada, se foi, ou existiram tentativas de aplicá-la no direito, você já falou, na política, né? E depois, o que fatos confirmam ou negam a teoria, né? Se a gente puder fazer uma interpretação muito livre para o ouvinte entender de maneira muito simples, talvez simplista pelo tempo que a gente tem, né? Eu diria assim, o Rawls seria um inimigo, seria um adversário, seria um adversário hoje das teorias igualitaristas contemporâneas, né? Que supõem que a ideia de que você reduzir a simetria econômica, social, entre as pessoas, as classes, as camadas sociais, em si mesmo, né, seria uma virtude ou produziria algum elemento de justiça, ou corresponderia em si à ideia de justiça em algum sentido. Né? Eu diria assim, de uma maneira muito geral, se a gente observar a evolução
a redução da pobreza global nos últimos 30 anos, 30, 35 anos, né, mensurado por todos os organismos, pela ONU, pelo Banco Mundial e assim por diante, você vai ter que houve um crescimento, genericamente falando, da desigualdade global, né? Em alguns países não, a América Latina foi um pouco diferente, mas de uma maneira geral houve um crescimento, o próprio livro do Piketty, né, O Capital no Século XXI, identificou isso, você tem um crescimento da desigualdade no plano global, né, mas você tem um brutal processo de redução da pobreza. Você tem um processo brutal de redução da pobreza. Né? Esse tipo de desenvolvimento histórico poderia ser identificado como um tipo de desenvolvimento histórico de tipo rawlsiano, que atende alguma das exigências do princípio da diferença. Por quê? Exatamente o que aconteceu, ou seja, né, houve uma... É claro que você tem dificuldade de comparar isso, né, que outros mundos possíveis seriam, né, imagináveis, tá certo? Mas de uma maneira geral eu posso dizer assim, bom, houve um crescimento econômico, houve expansão, etc., e da riqueza, houve um crescimento de desigualdades, mas que favoreceu os menos favorecidos, né? Reduziu a pobreza, né? Melhorou a renda dos de baixo na sociedade, né? Se olhar o mundo do ponto de vista do ressentimento, ou seja, bom, mas a desigualdade aumentou, isso é inaceitável, e bom, aí não funciona, né? Eu diria que o Rawls é um convite, a justiça rawlsiana é um convite para que a gente não confunda, né, quando a gente debate justiça, a crítica da desigualdade com a crítica da pobreza ou a crítica da injustiça, né? O Rawls, ele conseguia fazer claramente essa distinção. E ele ia mais longe, ele dizia, olha, na sociedade contemporânea, à medida que os de baixo, os mais pobres, ascendem, né, boa parte do que nós identificamos como assimetria social, etc., desigualdade social, vai sendo atenuado, né? Primeiro pela capacidade de consumo, né, que de alguma maneira se torna mais comum. Segundo, pelo fato de que, de fato, nós não comparamos, nós tendemos a não comparar a nossa posição com a posição das outras pessoas na grande sociedade, né? Nós nos relacionamos com as pessoas em grupos, em associações, em comunidades menores, onde nós tendemos a estabelecer as nossas comparações. Então a grande desigualdade, tudo isso o Rawls queria dizer o seguinte, a grande desigualdade na sociedade não é o mais importante. O mais importante é que esta estrutura de desigualdade social esteja em benefício das posições, ou das camadas, das pessoas menos favorecidas. Fazer uma rodada final, bem sintético cada um dos três, mas o que a gente pode esperar para o futuro, né? O que essa teoria pode dar para a gente em termos de subsídios para se criar uma estrutura social mais justa? No fim das contas, essa é a nossa questão, né, Zé Reinaldo? Bom, eu acho que ela veio para ficar e todas as discussões hoje em dia de política ou de política econômica, por exemplo, se pautam, bem ou mal, por essas condições que foram colocadas, né? Do ponto de vista do Rawls. Eu acho que o Rawls ele fez uma contribuição muito original, aproveitando-se do que se discutia no seu tempo, mas ele fez também uma síntese do espírito da época, que é esse espírito de tornar intoleráveis certas desigualdades. Tem um comentador dele que dizia, o ponto de partida do Rawls é o escandalizar-se com certas desigualdades e diferenças na sociedade. No caso dos Estados Unidos, era escandalizar-se, por exemplo, com a discriminação, com os níveis de pobreza naquela sociedade, naquele país que tinha saído vencedor de uma guerra e que se tornava potência hegemônica. Seria inaceitável. Eu acho que essa ideia continua. Isso serviu e serve para muita gente, por exemplo, na própria economia, elaborar isso que a gente está vendo hoje. Esses índices de pobreza, essa preocupação com a pobreza e as desigualdades em geral, e, portanto, acho que há uma participação desse mundo sintetizado na obra do Rawls no nosso debate. E acho que isso vai continuar por umas décadas pela frente ainda. Eduardo? Então, o que eu acho interessante é que as duas falas, tanto do professor Fernando quanto do professor Zé Reinaldo, mostram como o Rawls vem sendo lido e para que direções ele pode apontar
Porque, de certa forma, a agenda nos Estados Unidos, se você considerar a agenda do que nos Estados Unidos é chamado de liberal, né? Ou de liberalism, que nós traduziríamos mais corretamente como progressistas no Brasil, né? Ela é muito pautada por legados, reivindicações de legados de tipo rawlsianos, especialmente na figura de um dos principais continuadores e debatedores da obra do Rawls, um filósofo recentemente falecido chamado Ronald Dworkin. Mas muito dessa agenda está identificada politicamente com grupos de tipo igualitário, tá? Num sentido um pouco contrário ao que o Fernando tinha descrito, né? E, de outra parte, a elaboração de teorias de Rawls, especialmente em livros posteriores à teoria da justiça, sugerem uma configuração de preocupações, exatamente como o professor José Reinaldo mencionou agora, que estão na mensuração da pobreza, no combate dessas condições injustas pelos arranjos institucionais que se dão, inclusive nas relações internacionais, e, portanto, apontam para dois caminhos, assim, são duas famílias de interpretação de Rawls que me parecem distintas e que querem reivindicar uma filiação rawlsiana. Eu gostaria de chamar a atenção, no entanto, para uma família que é crítica a agenda de Rawls, não pelos seus conteúdos, mas pela sua forma e pela sua família filosófica, né? Quer dizer, a gente falou aqui algumas vezes na expressão racionalismo, razão desempenha um papel extraordinário ao longo de todo o trabalho de Rawls, e, no entanto, há uma tradição de pensamento filosófico crítico ao racionalismo em matéria política, né? Quer dizer, a política não seria o terreno adequado, a política e os arranjos da sociedade não seriam o terreno adequado para você proceder de modo racionalista, quase geométrico, né? Tem uma observação no início da teoria da justiça e justamente Rawls descreve o tratado todo como uma espécie assim, de precisamos de uma moral geométrica da qual nós possamos proceder de maneira dedutiva, né? Quer dizer, isso é algo bastante forte. E há uma certa tendência na filosofia de tipo anglo-saxão, do pensamento político, de dizer, olha, a política não serve para isso, você faz política como? Avaliando contextos históricos determinados, vendo em que background certas instituições se desenvolveram na prática, como grupos na prática se relacionam, e de pouco adiantaria fazer como Rawls escreve no final do tratado, algo como precisamos de uma teoria do bem que funde as premissas necessárias das quais se deduzem os princípios de justiça, né? Então há uma outra escola de pensamento que vai dizer o seguinte, olha, a teoria política não funciona assim. A prática, né, os arranjos que as pessoas vão fazendo nas suas vidas sociais tem um peso um pouco maior. E eu acho que talvez a vida real tenha dado nos últimos tempos lições muito concretas nesse sentido, né? Diante de momentos de grande expectativa do triunfo da razão e da justiça e dos princípios da democracia em ambientes, em lugares em que essas questões e essas práticas não estavam devidamente enraizadas nas práticas das pessoas, elas naufragaram. Foi o caso da Primavera Árabe, é o caso de diversos contextos alheios, estranhos a tradições democráticas, liberais e constitucionais, né? De tal modo que, de alguma maneira, eu encerro com essa minha observação, um filósofo britânico chamado John Gray, que uma vez num debate com o Dworkin, né, se referiu a isso, mas como você decide esta? Bom, por apelo à Constituição. E John Gray perguntou, qual Constituição? Né? Na cabeça de Dworkin, a ideia de uma Constituição era a ideia de uma Constituição em moldes muito claros, em que, sem dúvida, ela transpareceria certos procedimentos da razão e certos princípios de justiça que pouco importa onde, em que ano, em que época. E Gray fez essa piada bastante interessante. Bom, vocês estão criando o kantismo em um só país, né? Uma espécie assim de uma provocação. Né? Eu acho que vai haver um balanço na filosofia política em que deve haver mais espaço para reflexões de tipo mais contextualizadas. Fernando Schiller. Não, só para esclarecer um ponto, até complementando um pouco o que o Eduardo falou, não há nenhuma frase, nenhum parágrafo na obra inteira do Rawls defendendo uma ideia de igualitarismo econômico. Não há. Eu desafio qualquer ouvinte a encontrar, né? Não existe isso. Quer dizer, confundir o Rawls com uma posição igualitarista do ponto de vista econômico é simplesmente um erro exegético, né? O que o Rawls quis fazer é exatamente dissociar a ideia de justiça da ideia de igualdade econômica, né? Ele, inclusive, nos escritos posteriores à teoria da justiça,
ele chega a dizer, ele faz um pequeno ajuste da teoria, ele não muda os princípios, mas ele faz um ajuste da teoria dizendo o seguinte, que a regra maximínima, na verdade, funcionava para os 2 primeiros princípios. Na verdade, são 3 princípios, né? O princípio das liberdades, o princípio das igualdades, de oportunidades e o princípio da diferença. Ele diz que quando os agentes da escolhem sob incerteza, eles são realmente conservadores e fazem realmente uma escolha sob incerteza quando eles fazem as 2 primeiras escolhas, né? Quando eles não aceitam uma sociedade que discrimina, isso que o professor Reinaldo falou, né? Uma sociedade onde os negros não podem frequentar as mesmas escolas dos brancos, né? Por exemplo, que era o caso dos Estados Unidos antes dos direitos civis, né? Então, quer dizer, aí a posição a escolha é muito conservadora, é garantista, do ponto de vista jurídico, né? E igualitarista. Aí funciona o princípio da igualdade. Os 2 primeiros princípios são realmente igualitários, né? Mas eles dizem respeito a direitos civis, a liberdades, né? a direitos individuais, né? Agora, quando passa para o 3º princípio, que é o princípio da diferença, quando entra o problema da estrutura econômica da sociedade, digamos assim, aí o Rawls não é igualitarista. Daí ele diz, não, daí nós temos que aceitar as desigualdades que vêm em benefício. Daí ele é um maximinimalista, é uma outra posição, né? Tem uma confusão aí, é curioso isso, né? Porque parece que o maximin é usado para derivar o princípio da diferença. Ele diz, não, o maximin não é usado para derivar o princípio da diferença. Isso é uma retificação que ele faz, né? O que o Rawls faz e nesse sentido ele é profundamente americano, ou seja, é bom uma sociedade que gera riqueza, é bom uma sociedade que gera desigualdade. Em princípio, pelas razões aristotélicas que o Eduardo explicou aqui. É bom que a gente tenha em quem a gente se espelha. Eu sou professor do INSPER, por exemplo. Meus alunos se espelham no Jorge Paulo Lema. Meus alunos se espelham no Mark Zuckerberg, né? É bom que eles tenham essas figuras para se espelharem, né? Isso não é um problema, né? Nós não vamos melhorar a situação do Brasil expulsando o Jorge Paulo Lema do país, né? Nós diminuímos as desigualdades e supostamente melhoramos a situação de todo mundo. O Rawls riria, né? Daria uma bela gargalhada dessas ideias simplistas de igualitarismo, né? O que ele faz é uma coisa muito diferente, ou seja, como é que nós podemos utilizar o melhor da vocação de todas as pessoas, né? Para um benefício recíproco, né? E que traga no longo prazo benefícios aos menos favorecidos. Obrigado, Fernando Schiller. Por hoje é só. Obrigado, Eduardo Wolff. Obrigado, José Reinaldo de Lima Lopes. Até o nosso próximo encontro.